Neste vídeo vamos falar como conseguir fazer sobrar dinheiro para que você consiga fazer tudo de bom que ele pode proporcionar. Aquela tão sonhada viagem, aquele agrado para a patroa ou patrão e, não menos importante, ter uma maior segurança financeira, se aliviando das pressões de pagar as contas e aquela sensação de que os boletos não têm fim. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Memória Financeira, o canal onde eu estudo e vocês aprendem. Eu tenho certeza que você em algum momento da vida já ficou meio preocupado pensando naquela conta que viria e você ia estar meio apertado para pagar ela. Eu também já passei por isso. Quando eu comprei esse apartamento ao qual eu estou agora, eu dei tudo que eu tinha de entrada e mais um pouco e ainda assim quase foi insuficiente. E dali em diante, então no próximo mês, o que eu sabia que seria minha obrigação era pagar todas as contas normais, mais aquela parcela do empréstimo que eu havia assumido. É uma situação delicada, mas que felizmente eu consegui passar. Assim como eu também já experimentei a sensação de ter um dinheirinho ali guardado, reservado para diversões. Quando vai lá e surge algum sonho teu, um show que tu queira ir, uma viagem que tu queira fazer, ou até mesmo agradar a patroa, né? Tu tem aquele dinheirinho e tu consegue gastar sem remorso. Essa é a melhor sensação de todas e é o que eu genuinamente desejo para todos que estão assistindo esse canal. Por isso que eu criei esse canal, Memória Financeira, para a gente trocar ideias aí sobre assuntos financeiros e prosperar juntos. Eu espero que vocês gostem desse vídeo e me acompanhem daqui em diante. Mas bora lá então falar do que realmente interessa e funciona. Me acompanha que eu até preparei aqui um bônus, uma espécie de guia onde tu realmente vai pensar e vai conseguir entender onde que tu tá ou gastando dinheiro demais ou onde tu poderia conseguir ganhar mais dinheiro. Se você chegou até este vídeo, é possivelmente porque você não está conseguindo fazer sobrar muito dinheiro no final do mês. Então vamos aqui para a primeira etapa, para o rastreamento de gastos. Vamos entender tudo que entra e também o que sai na sua conta. Se você trabalha um emprego CLT, que é a realidade de mais ou menos 46 milhões das pessoas do Brasil, deixa eu até entrar aqui num site para dar uma olhada. A gente pode pesquisar no site aqui, Painel de Informações RAIS 2024. A RAIS é uma declaração que as empresas entregam para o governo, então o governo sabe sim mais ou menos quanto é que você ganha por ano, por mês, aí, né, estimativo. A gente vem aqui nesse painel de informações RAIS, eu posso avançar então para a segunda página, e aqui quer dizer que no ano de 2024, na data de 31/12 de 2024, o Brasil tinha 46.270.514 pessoas trabalhadoras em CLT vínculos ativos, e a remuneração real média de 3.706,90. Se eu for procurar aqui pelo meu estado, Rio Grande do Sul, minha cidade, Lajeado, eu posso ver aqui que a média da remuneração mensal das pessoas na minha cidade é R$ 3.532,39. É bacana você consultar isso aqui, porque se você trabalha como um CLT, tu sabe mais ou menos quanto é que tu ganha bruto e quanto que entra na tua conta no final do mês, líquido. Tu pode até te basear ali nesse valor da RAIS para saber se está acima da média da tua cidade, se está na média ou se está abaixo. Se tu estiver abaixo ou na média, vamos trabalhar para melhorar isso aí, né? Eu não quero pessoas medianas no meu canal, eu quero que todo mundo prospere, cresça e sempre esteja acima da média. Se tu trabalha daqui a pouco informal, né, ou MEI, ou trabalha informalmente, tu deve ter mais ou menos uma estimativa de renda mensal. Guarda esse número que a gente vai usar logo mais. Agora, olhando somente para as despesas, os teus gastos mensais, o ideal é sim que tu vá lá e escreva 100% dos teus gastos num papel, para tu ter exatamente o controle e saber onde que tu está gastando. Mas como todo bom brasileiro, eu sou mais um, né? Eu já tentei fazer isso e eu sei que a gente começa anotando, mas normalmente a gente não consegue até o final, o mês inteiro. Então o que eu vou sugerir aqui, o que eu vou trazer de proposta nesse vídeo? Vamos pensar juntos quais são as nossas grandes despesas, aplicando um pouquinho da regra de Pareto, o 80-20, que ela diz o seguinte: ele afirma que, em muitas situações, cerca de 80% dos resultados vem de 20% das causas. Então, se nós formos pensar aqui nas maiores despesas que tu tem, provavelmente 20% das coisas representam 80% do teu gasto. Essa é a regra de Pareto.
Pode variar um pouquinho, mas essa é normalmente a regra de Pareto. Vamos lá, o que podem ser os teus custos aí de valor alto que eu tinha anotado aqui? Você paga um aluguel de imóvel ou financiamento, faculdade e estudos, alguma prestação de veículo, valores de transporte e gasolina, contas de água, luz, gás, internet, condomínio, parcelas em lojas que podem ser de roupas ou eletrônicos, e um dos possíveis vilões, a alimentação. Quanto é que tu gasta? Ah, mas espera aí, a alimentação vai ser vilão agora, não posso mais comer. Não é bem assim, mas a gente precisa analisar com muita calma. Se tu vai lá em restaurantes caros, se tu come um café da manhã numa padaria, se tu pede muita entrega por aplicativo de entrega, né, de comida, possivelmente tu tá gastando dinheiro e possivelmente nessas opções tu tá gastando o teu dinheiro que poderia estar sobrando lá no final do mês. Então o que pode ser o mais recomendado? Que tu vá lá no mercado, que tu consiga comprar em grande quantidade o que tu consome em uma semana, um mês, um arroz, um feijão que dura bastante tempo aí. Tu prepare as tuas comidas em casa, consiga levar aí para o serviço, se tu tem como, né? Come uma marmita no serviço, faz o teu café da manhã em casa, come em casa e com certeza tu vai gastar muito menos dinheiro do que se tu fosse uma padaria, um restaurante caro ou pedisse sempre comidas por aplicativo. Então analisa bem o que tu está gastando em alimentação. Agora que tu antes já pensou o teu valor das receitas e eu espero que tu tenha mentalizado e anotado o valor das despesas, as grandes despesas, faça a subtração. Pega lá o valor das receitas e diminui o valor das despesas e vê quanto que sobrou de dinheiro. Ou se não sobrou. Se não sobrou, a gente já vai ter que trabalhar, ou cortar gastos ou aumentar despesas. Se sobrou, beleza, já está sobrando algum dinheiro no final do mês. E agora, se no teu cálculo sobrou dinheiro, mas na tua realidade não está sobrando dinheiro todo mês, cara, então aqui é mais um ponto de atenção, porque tu tá gastando em algo no mês inteiro que tu não te lembrou de cabeça, mas que no final do mês está corroendo o teu dinheiro. Nesses casos, eu vou sugerir sim que tu vá lá e anote 100% das tuas despesas no mês, o que é que tu está gastando para ter um controle. Porque tem alguma coisa que está roubando o teu dinheiro e que tu não está vendo onde que ele está indo. Agora vamos passar para a próxima etapa em diferenciar as necessidades reais dos desejos. Dentro de todas as despesas que você anotou, vamos precisar que você separe o que realmente é necessidade, que tu precisa para viver e o que é desejo que tu já está antecipando aí planos que tu poderia talvez gastar no futuro, mas está te corroendo dinheiro agora e que tu não consegue construir patrimônio. O que a gente pode considerar como as despesas essenciais aqui? Os custos de aluguel, deslocamento se for para ir trabalhar, alimentação se for de uma forma mais em conta, as despesas com água, luz, gás, internet, condomínio, essas até tem às vezes como economizar um pouco, mas é mais difícil, e tudo que mais você julga sem as quais você não vive. Mas vamos ser sinceros aqui, né? Tu vai ter que pensar contigo mesmo. Tu ir para uma festa final de semana, pagar camarote, baixar combo de bebida, isso talvez para ti seja o essencial, mas cara, realmente isso não é essencial. Tu vai conseguir viver sem estar pagando tudo isso, sem estar gastando todo esse dinheiro. Então, olha bem cada uma das tuas despesas e classifica elas da maneira correta. Seja sincero contigo mesmo. Mas o cafezinho, como dizia o Thiago Nigro, não é um cafezinho que vai fazer a mudança na tua vida. Esse então tu pode deixar. Mas olhe bem, olhe com atenção, seja realista contigo mesmo. Ainda nessas necessidades essenciais que tu precisa para viver, a gente ainda pode avaliar. Por exemplo, no aluguel, tu está pagando um preço justo? Será que não tem na redondeza algum outro imóvel que tu poderia pagar um pouquinho menos? Se tu está indo trabalhar sozinho de carro, será que não teria como dividir carona com algum colega? Ou será que não tem algum meio de transporte público ao qual tu consiga ir de uma forma mais barata? Mesmo nas despesas essenciais, às vezes a gente ainda consegue reduzir algum custo. Agora então vamos focar nos teus gastos com os teus desejos. Eu não vou dizer para que tu corte todos eles, mas será que tudo que tu está gastando hoje realmente tu precisa gastar? Será que tu não conseguiria substituir, dar uma postergada? Porque às vezes o que tu está gastando demais hoje te impede de construir um patrimônio e poder aproveitar mais no futuro. O que tu tem de energia hoje para trabalhar e conseguir toda a tua renda não vai durar para sempre. E ao longo da vida a tua energia ela vai decaindo. Então é bom que tu acumule patrimônio primeiro para poder usufruir depois
com mais tranquilidade, tendo um patrimônio já construído. Até uma dica aqui, seja daqui a pouco trocar o tipo de hobby que tu tá tendo. Se tu, sei lá, anda de motocross, tem que comprar moto, dá pau, troca peça e acaba gastando demais. Um dos hobbies que está em alta, que também te traz muita saúde, é a corrida. Tu simplesmente precisa de um tênis e vai na rua correr. Então fica aqui uma dica, aí, um bônus, que se tu for correr na rua é de graça e te traz diversos benefícios. Por fim, refletindo sobre todos os teus gastos e chegando a uma conclusão de que não tem mais como reduzir nada, a gente vai então passar para a próxima etapa, que é aumentar a tua renda. Partindo do pressuposto que tu já viu todos os teus gastos e não tem mais como reduzir nada, que o teu custo de vida está meio alto, a gente pode pressupor também que tu está vivendo numa região que ela tem muitos benefícios de se morar ali. Se tu tem o custo alto, as pessoas estão pagando esse preço alto para estar lá por algum motivo, é porque tem oportunidades. Então agora a gente precisa cair na realidade, tu precisa abrir tua caixa, expandir tua mente, olhar ao redor o que mais tu pode fazer, o que mais tu pode oferecer na tua região. Com certeza tu vai poder agregar valor ainda de alguma forma. Para te ajudar nisso, então, antes a gente olhou o site da Raiz 2024, procura lá também, vê se tu tá abaixo, na média ou acima. Se tu estiver abaixo ou na média, a gente vai ter que trabalhar aí para conseguir ganhar mais. Se tu já estiver acima, vamos procurar aumentar mais ainda isso ali. E como que a gente faz isso? Eu preciso que tu olhe para dentro de si mesmo, avalie quais qualidades que tu tem, que tu poderia aprimorar ainda mais e oferecer serviços a ponto de alguém te pagar para isso. No que tu é bom, o que tu faz hoje, o que é aquilo que tu gosta, que tu gostaria de desenvolver, que pode trazer valor para alguém. Se tu ainda assim não consegue ver, cara, o que é que tu conversa com os teus amigos, o que é que eles te pedem às vezes, quais as informações que tu troca, sempre tem alguma coisa para ver. Fora aquelas coisas, né, que são muito honestas, mas possivelmente em toda cidade média ou grande tem, que é trabalhar de Uber, né, fazer algum tipo de garçom, fazer algum tipo de entrega, alguma coisa assim, sempre tem que tu pode estar fazendo aí para tirar uma renda extra. Sei lá, daqui a pouco tu toca violão, dá aula de violão, coisas nesse sentido, sempre tem alguma coisa a mais para fazer. E por uma obrigação moral comigo mesmo e com vocês, eu preciso alertar a todos aqui que jogos e sites de aposta não são de forma alguma uma fonte de renda extra. Se tu tá jogando lá achando que tu vai conseguir dinheiro para pagar tuas contas, esquece. Tu vai te endividar e botar tudo mais que tu tem dinheiro lá e uma hora ou outra, mais cedo ou mais tarde, tu vai perder. Se vocês querem que eu falo mais sobre isso, comenta aqui embaixo que eu trago em outros vídeos. É a estatística dos sites e dos jogos que a casa sempre ganha. Então você, que é o apostador, no final sempre vai perder. Agora sim, então, que nós já refletimos juntos sobre tuas despesas, sobre os teus ganhos, como baixar as despesas, como aumentar as receitas, com certeza tu vai conseguir fazer sobrar mais um dinheirinho, mas eu já te aviso aqui que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. A hora que esse dinheiro começar a sobrar, tu vai ter que guardar ele ou investir em algum lugar, começando pela reserva de emergência e logo após os próximos passos é as aplicações, onde que a gente vai botar essa reserva de emergência. Então se tu quiser saber mais sobre reserva de emergência, clica no próximo vídeo que eu vou te falar como é que ela funciona.